Fala galera, eu sou o Diego Gonçalves, sou empresário contábil e especialista em trabalho remoto para escritórios de contabilidade. No papo de hoje eu quero trazer a importância do processo muito bem desenhado e transparente para o seu time que estiver distribuído não perder a produtividade. Mas antes de eu começar esse papo, eu quero convidar você para se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu estou soltando novos conteúdos com as dicas do dia a dia aqui do meu escritório. Todos os nossos erros, os nossos acertos, esse encurtar de caminho que vai te ajudar muito nessa implantação dessa filosofia de trabalho remoto aí no seu escritório, certo? E é claro, se você gostar desse vídeo, não deixa de dar seu like, porque esse conteúdo pode ser levado para muito mais pessoas que estejam passando por este mesmo problema ou esteja tendo a mesma necessidade que você está tendo com relação a esse assunto, certo? Então vamos lá, vamos falar de processos para escritório de contabilidade. Não entrando muito nesse mérito, não entrando muito nos termos técnicos, na forma mais correta de desenhar o processo, mas vamos fazer um comparativo. Nas equipes de trabalho que estão fisicamente no escritório, se o processo não estiver desenhado, a coisa acontece. Por que que a coisa acontece? Porque no dia a dia ali as pessoas estão juntas, né? Elas já estão acostumadas a fazer daquele jeito, então tem um erguer de cabeça entre as mesas, tem um ir até a mesa do colega, sabe? Tem aquela movimentação mais prática ali e mais instantânea. Então meio que o processo ele é feito assim no olhar, né? No movimento ali das pessoas, naquele hábito do dia a dia, certo? No trabalho remoto, com as equipes distribuídas, que elas não se vê o tempo todo, que essas equipes estão em locais diferentes, que estão interagindo em plataformas digitais, que estão se comunicando muito de forma escrita, o processo ele tem que estar muito mais elaborado e mais do que isso, ele tem que estar interpretado e muito claro, transparente para todos os profissionais do time. Mas a gente aqui não está falando de uma complexidade de desenhar os seus processos conforme as normas, enfim, a gente está falando aqui simplesmente para a gente pegar uma folha em branco e desenhar de forma muito simples, muito prática e muito rápida, porque foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz há 6 anos atrás, de forma muito prática, entender um primeiro passo. Quais são os departamentos que você tem no seu escritório? Você tem o departamento contábil, você tem o departamento fiscal, você tem o departamento pessoal, lá onde é feita a folha de pagamento, você tem lá um paralegal ou um societário, cada escritório dá um nome diferente. Você tem um comercial, você tem um time de marketing, você tem a diretoria. Como é que está dividido? Como é que está essa questão das áreas do seu escritório? Esse é o primeiro passo na folha em branco. Quais são essas áreas? Então, coloque aí de forma assim, lado a lado, quais são essas áreas desse seu escritório. Então, por exemplo, por muito tempo, aqui no meu escritório, a gente não teve departamento fiscal e contábil. Era uma área única porque o mesmo profissional que fazia o fiscal, ele fazia também a parte contábil. Ou seja, a gente não tinha 2 departamentos, era um único departamento, né? Era 2 em 1. Ou seja, você precisa primeiro identificar e desenhar essa estrutura de departamento, estrutura de áreas, estrutura de times do seu escritório, certo? Essa é a primeira parte. O segundo passo é você, depois que definiu esses times, entender qual é a forma que você quer jogar esse jogo. Qual é o seu padrão de trabalho, certo? Então, quais são as tarefas que cada time tem para desenvolver ao longo do mês? De forma simples, uma embaixo da outra vai colocando as tarefas e como essas tarefas são feitas. Então, eu tenho as áreas, tenho as tarefas que cada área tem para fazer mensalmente e como eu quero que isso seja entregue, certo? De forma bem simples numa folha em branco, beleza? Então, tem gente que gosta de primeiro começar um processo no fiscal, depois passar para o contábil e aí finaliza no DP. Aí tem gente que cumpre o ciclo operacional dos prazos do governo, né? Tem gente que só fecha a contabilidade depois que está fechando depois que fechou o fiscal e o contábil, né? E deixa para fazer todo o fechamento contábil no final. Tem gente que vai fechando a parte financeira, depois integra os 2 departamentos, fiscal e DP, e fecha a contabilidade. Enfim, defina qual é o jeito que você quer fazer o seu trabalho no dia a dia, certo?
Então, defina as áreas, desenhe todas as tarefas de cada área e o jeito que você quer fazer isso, certo? Depois disso, de forma também muito simples, você tem que atrelar essas tarefas aos profissionais que você tem no seu time naquele momento. Então, identificou os profissionais, aloque esses profissionais nos setores que você já desenhou, certo? E aí, atribua as tarefas a cada profissional. É simples. Então, você desenha todas as suas áreas, coloque em ordem todas as tarefas, aloque os profissionais que você tem no seu time em cada área e aloque as tarefas que cada profissional deve fazer, certo? Sendo assim, você já tem metade do caminho andado. Aí, depois disso, entra um passo importante que são as questões mais de acordo, as questões mais comportamentais, as questões mais de combinar ali, de contratação, ou seja, prazos. Quando você tem esse painel, você vai conseguir identificar quais são as tarefas que cada profissional tem para fazer, certo? Pronto! Você conseguiu desenhar um mapa e compartilhar depois disso com o profissional para ele ter clareza do que ele tem para entregar. Quantas tarefas por mês ele tem para entregar, porque é um trabalho repetitivo, certo? Em nossos escritórios a rotina se repete a cada mês. Quantas tarefas ele tem para entregar dentro de cada mês, certo? E qual é o prazo, certo? Esse é o próximo passo. Qual é o prazo que eu tenho para entregar? Então você define ali com ele, de todas essas tarefas, quais são os prazos que cada tarefa precisa ser entregue, ok? E aí, por último, o último passo é você alinhar as expectativas de entrega e colocar tudo isso numa ferramenta que vai gerenciar. Essas ferramentas de gerenciamento, elas não servem para controlar as horas ou controlar o que está sendo feito. Elas servem para gerenciar. Gerenciamento é diferente de controle, certo? Ou seja, é uma ferramenta que vai ajudar você como gestor, mas também vai ajudar o seu profissional. Porque o seu profissional vai ter uma ferramenta, um painel, onde ele vai poder entender quais são as tarefas que ele tem para fazer e quais já foram executadas. Isso dá segurança para o seu profissional. Isso vai dar como se fosse uma espécie de um checklist para ele fazendo tarefa por tarefa e vendo a evolução daquilo. E é claro que nessa jornada mensal você pode fazer esse alinhamento de expectativa com o seu profissional para que essas tarefas sejam executadas em tempo hábil e, claro, se ele estiver tendo alguma dificuldade na execução, você pode auxiliá-lo ali, semanal. Semanal é um bom período para você fazer esses alinhamentos, porque não corre o risco de chegar lá no fim do mês e muitas tarefas estão travadas por algum motivo e não vão conseguir ser concluídas. Poderia dar um impacto operacional muito negativo. Ou seja, alinhe as expectativas após fazer todo esse exercício de identificar as áreas, entender como vai ser feito cada tarefa, alocar essas tarefas para todos os profissionais, definir os prazos que tem para entregar, e aí você alinha as expectativas com esse profissional dentro desse gestor de tarefas, que pode ser um Excel, que pode ser essas ferramentas que hoje tem muitas no mercado que ajudam você a definir. Então, olha que legal, no meu exemplo, há 6 anos atrás, quando a gente decidiu trabalhar remotamente, a gente implantou uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e essa ferramenta exigiu que nós tivéssemos um mínimo de processo desenhado. Eu também não tinha os meus processos desenhados e eu me obriguei a fazer, mas eu fiz dessa forma simples. Por quê? Porque eu precisava implantar uma ferramenta que desse segurança para esse profissional que estivesse distribuído longe dos colegas de time e longe de mim enquanto gestor, a ter um norte, a ter um painel onde ele não iria se perder, aonde ele teria segurança que nenhuma tarefa ficaria sem entregar ou ser concluída, certo? Então,
Lá na época, a gente contratou uma ferramenta, desenhou minimamente os processos porque precisava ter passos e aí começou a testar. A gente não esperou ter todo o processo desenhado conforme normas para implantar em alguma ferramenta. A gente simplesmente colocou de forma simples e foi testando e melhorando ao longo do tempo, certo? Então, você que tem receio, você que ainda não consegue confiar nessa produtividade do profissional estar à distância, uma das formas de você adquirir um pouco de autoconfiança e alinhar não digo alinhar, mas compartilhar essa confiança com o profissional que vai estar à distância, e para ele também se sentir seguro, mapeie, faça esse desenho de processo de forma simples junto com ele, certo? Para ele também ter a transparência de como acontece a coisa. Coloque no gerenciamento de tarefas, que seja um Excel, que ali estejam as tarefas, né, que todo mês ela se renova, que seja no Excel para mudar de cor ou para dar um ok, para dar um check, mas que tenha um painel onde você enquanto líder e o seu profissional possam ir acompanhando ali e dê segurança para que tudo esteja sendo executado em tempo hábil. Até porque nós temos muitas tarefas que têm prazos e se os prazos não forem cumpridos, ou elas geram multas dos impostos que irão vencer, ou elas geram multas de obrigações acessórias que foram enviadas fora do prazo. Ou seja, a gente já tem um padrão de meta estabelecido pelo próprio governo, de acordo com as obrigações que a gente tem que executar, certo? Então, utilize isso como ponto de partida e desenhe dentro da sua cultura, da sua filosofia, que faça sentido para você essa meta e alinhe essas expectativas com cada profissional. Então, ou seja, o processo desenhado de forma simples, ele é muito importante para as equipes que estão trabalhando remotamente de forma distribuída, mas mais do que isso, ter um painel de acompanhamento e gerenciamento dessas tarefas onde líder e liderado possam acompanhar juntos é mais eficiente, gera mais segurança e você vai correr muito menos riscos de não entregar ou de multas, enfim, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado muito dessa dica, que você possa sair praticando já no próximo dia. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí e deixe seus comentários aqui, contribua o quanto você está testando, o quanto você já fez com esses processos e a gente vai sempre melhorando e aprendendo com você também que está contribuindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.